Pessoal, antes de começar o vídeo, aqui embaixo, comentário fixado e na descrição, notícia do Fogão 2.0. Esse canal levou um strike. Se levar mais 2 strikes, a gente perde o canal. Então, para não perder esse contato com você, né, e para você saber quando esse canal for derrubado, se é que ele vai ser derrubado um dia, se for, se inscreve no canal Notícia do Fogão 2.0, tá? E lá você vai ter vídeos curtos. Aqui são os longos, nesse canal são os longos. Lá são os vídeos curtos sobre todos os reacts do que falarem no Botafogo na mídia. A gente traz pra lá em vídeos menores, mais resumidos, tá? Ó, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. Bora pro vídeo. A Duda continua aí na cobertura desse jogo que tende a ser um jogo de recuperação do Botafogo. É isso, Barreto. Eu acho Libertadores, a projeção é essa, né? É um jogo absolutamente negociável. Qualquer paralelo com o ano passado, que o Botafogo perde as 2 primeiras e depois recupera, não pode ser baliza para esse ano. Afinal de contas, por mais que seja o líder do campeonato venezuelano, a gente sabe que são 2 times de níveis absolutamente diferentes. O Carabobo, que inclusive na primeira rodada perdeu para o Estudiantes em casa, né? Perdeu na Venezuela para o Estudiantes por 2-0. Acho que o Botafogo vem de uma partida muito competente, apesar do primeiro tempo inseguro em muitos momentos, mas que teve no segundo tempo uma excelente notícia, que foi o deslocamento do Savarino para a posição em que ele melhor jogou ano passado, como quase que um meia central, um meia atacante central. Afinal de contas, o Botafogo jogava muito ofensivamente, parecendo que estava sempre com 4 atacantes, né? E a chegada do Santi no lado esquerdo. Então, o Patrick de Paula, que não estava fazendo uma boa partida, acabou sendo trocado pelo Santi. O Santi, que estava precisando ganhar ritmo, afinal de contas, era só a terceira partida oficial dele no Brasil, ele que ainda não fez nenhuma partida completa, se mostrou muito mais funcional nesse formato, e o Botafogo fez talvez o melhor tempo dele nessas 3 partidas, que foi o segundo tempo contra o Juventude, relembrando muitas características de verticalidade que faziam parte do DNA do time campeão da América, campeão do Brasil ano passado. Óbvio, a saída do Igor Jesus acaba tirando uma característica de um jogador que sai muito mais, que faz muito mais pivô do que o Mastriani, mas o Mastriani, ao mesmo tempo, é matador. É um jogador que tem essa característica diária muito importante e vai ter sua primeira oportunidade como titular hoje, já que o Juan Cruz, jogador que chegou inclusive antes, ainda não mostrou para que veio, né? Ainda paira uma aura de dúvida sobre ele. Ele que passou inclusive uma semana na Bulgária, fora dos treinos do Botafogo. O Botafogo vem de uma vitória sobre o Juventude no Campeonato Brasileiro, uma vitória construída com relativa tranquilidade, né? Jogando em casa. Teve um primeiro tempo meio confuso ali, teve uns 20 minutos de primeiro tempo que o Botafogo não se encaixou tão bem. O Barbosa tomou o amarelo muito cedo. Daí o relativo. Pois é, mas depois começou a... O jogo foi se tranquilizando. Foi se tranquilizando, exatamente. Parece que está amadurecendo o trabalho do treinador, né? Eu gosto sempre de lembrar que o Botafogo deu uma negligenciada no primeiro trimestre do ano. Então, assim, o time começou a jogar agora. Começou a jogar para valer agora, com o começo de Libertadores, com o Campeonato Brasileiro. Tempo para ele aprimorar o que ele vai querer com esse meio campo, né? Sem ter o Almada, ele vai ter que aprimorar a criatividade do time. Não pode ficar sobrecarregado só num jogador, porque quando ele não contar com o Savarino, o time precisa continuar jogando. Exatamente. Com outras alternativas, mas precisa continuar jogando. O ano passado, em muitas situações, o Savarino dividia a armação com o Almada, né? Às vezes até caindo pelo mesmo lado, mas era um jogo de mais aproximação. E o Botafogo perdeu um pouco isso. E quando você perde isso, não é porque o time vai piorar, você vai acrescentar outras formas do time jogar. Com mais participação dos jogadores que atuam pelos lados e mais o meio-campo. Eu achei inicialmente que ele fosse fortalecer um quarteto de meio-campo quase como num losango, sem tanta responsabilidade com os pontas, né? E aí jogando com 2 atacantes. Não é o que tem acontecido, ele tem usado o centroavante e mais 2 jogadores mais móveis pelos lados e apostando muito nessa trinca de volantes. Não acho que vale a pena abrir mão nem de Gregory nem de Marlon Freitas, mas esse terceiro homem de meio campo ele precisa ter um jogo um pouco mais acelerado, para você potencializar e contar com esses jogadores de mais mobilidade que tem ali no ataque do Botafogo. Inclusive o Marlon, né? Exatamente. O Marlon, ele que teve uma atuações
abaixo do que a gente sabe do que ele é capaz nas 2 primeiras partidas, mas ele se encontra muito mais com o Savarino, quando o Savarino faz é um pouco recuado e acaba comandando esse meio de campo. Eu acho que... Mas, ao mesmo tempo, é sensível que o Botafogo está sem opções para além do Savarino, porque o Patrick muda a característica do time, né? O Patrick acaba sendo aí na formação, ele ainda está com o Patrick. Mas isso muitas vezes acontece no nosso campinho, né? A dúvida é entre um jogador e outro. Exato. Mas, por exemplo, se entra o Patrick, não é por ali, muda. Isso, o Savarino acaba indo pro lado. E tem bons laterais, né? Principalmente o lado esquerdo, que é um jogador que gosta de apoiar. Você pode usar um lateral jogando, né, quando você tem a posse de bola, como um meia também, né? Sim. Ele pode até ali intermediária, passear por dentro, dar a profundidade, porque você não vai ter um jogador necessariamente para ficar ocupando esse corredor toda hora, dependendo da formação, né? Se jogar com o Patrick de Paula principalmente. Então, acho que são 2 boas opções. O Botafogo está amadurecendo a forma de jogar. Eu acho que essa questão laterais, né, Ana? A briga está aberta dos dois lados, não, né? Tem essa dúvida, né, para esse jogo, mas entre Alex Telles e Cuiabano também, o próprio Renato Paiva já deu uma entrevista dizendo que um apoia mais, o outro passa mais por dentro, o outro segura mais. Você pode alternar. Então, assim, mesmo você não tendo esse meia criativo, eu acho que você tem outras alternativas para o time se comportar de outra forma, apresentar outro modelo de jogo, principalmente com as laterais. E muitas vezes acontece isso. Você não vai substituir aquele jogador de exceção por outro, que é muito difícil de achar. Você vai mudar o jeito de jogar do time para suprir a falta daquele jogador, né? E aproveitando o ensejo de Ana sobre a confusão que foi o início do ano no Botafogo, ontem o botafoguense recebeu a notícia de que o Bastos vai sofrer uma cirurgia, vai passar 2 meses, no mínimo, fora. O Bastos, que teve aquela lesão no jogo contra o Palmeiras no final do ano, acabou não indo para a final. O Adrielson foi o titular da final da Libertadores. Ele passa um tempo de recuperação e ele acaba estreando no ano naquele pasto de moça bonita no jogo que não valia quase nada contra o Nova Iguaçu. E com 15 minutos de jogo, ele acaba sofrendo uma lesão no joelho. Tentaram fazer uma recuperação sem a necessidade cirúrgica, mas onde saiu essa notícia, o que vai fazer com que o Jair, que já está ocupando muito bem essa posição, inclusive é um jogador interessantíssimo, muito rápido, né? É muito rápido, é muito alto, sai com as 2 pernas. Óbvio, ainda tem suas afobações, óbvio, ainda tem muito que amadurecer, mas é muito interessante. Ele vai acabar ocupando essa posição, só que ao mesmo tempo o Botafogo quase não vai ter opção de zagueiro reserva. Vai ficar com o Davi Ricardo, que chegou do Ceará, e o pessoal da base. Então, isso eu acho que é um exemplo dos mais fortes sobre como essa confusão do início do ano ainda está, não só no desenvolvimento do time titular, ainda está trazendo essas consequências complicadas para o clube nessa fase, nesse mês de abril, de tantos jogos. A CBF vai confirmar oficialmente daqui a pouquinho, mas já está decidido. A próxima rodada do Campeonato Brasileiro terá 1 minuto de silêncio em todos os jogos das séries A e B, em homenagem ao Manga. Excelente. Né? Certamente ele será homenageado agora, também no meio da semana. Né? Talvez, eu não sei se a Conmebol vai se mobilizar, mas certamente clubes onde ele jogou vão fazer essa homenagem. Mas no Campeonato Brasileiro, esse minuto de silêncio será prestado em todos os jogos. Dando um pause no vídeo para lembrar vocês de deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Temos área de membros, 4 planos, um de 3, um de 5, de 15, valores minúsculos por mês, tá? R$3 é quase simbólico o valor por mês para você ajudar o canal, manter a estrutura que a gente tem aqui e seguir sendo o canal que mais posta horas sobre Botafogo no mundo por dia, tá bom? Ó, aqui em cima Live Pix, ali é o Pix do canal, qualquer valor, centavos, ajudam muito, né? rafaguense10@gmail.com. Além de ser o nosso Pix, também é o nosso e-mail de contato. Quer mandar mensagem aí para propor uma parceria, um merchan, um jabá aqui no canal, divulgar o seu produto, seu curso, sua loja, o seu próprio canal de YouTube, né, sua página do Instagram, manda aqui que a gente divulga, troca uma ideia e fecha uma parceria maneira. E, lembrando, Notícia do Fogão 2.0, ali o link ali embaixo na descrição e no comentário fixado. Segue lá, se inscreve, por favor, porque se a gente perder esse canal aqui, com mais 2 strikes, levamos um strike já, com mais 2 a gente perde o canal. Então a gente não pode perder essa família que a gente montou aqui, e se a gente por acaso perder esse canal, por lá a gente avisa vocês a vida de um novo canal sendo criado, tá bom? E lá tem vídeos curtos, enquanto aqui são vídeos longos, lá são vídeos curtos. Dá essa moral pra gente, se inscreve lá e bora seguir com o vídeo. Rafa? Isso.
Agora atualizar então o lado do Botafogo, campeão da Conmebol Libertadores, que precisa, é verdade, Rafa, agora buscar a sua vitória também na competição. Exatamente, né, Mari, Bruno e amigos, o Botafogo jogando pela primeira vez diante do seu torcedor, um jogo internacional de Libertadores, depois de ter ganho a Libertadores ano passado em cima do Atlético Mineiro, lá em Buenos Aires, no Estádio Monumental, aquela final pelo placar de 3-1. Muita coisa mudou, vários jogadores saíram, peças importantes como o Luiz Henrique e o Thiago Almada, e aos poucos há essa recuperação de modelo de jogo com os conceitos do Renato Paiva semelhantes em muitos aspectos aqueles que eram praticados pelo então técnico Arthur Jorge, em comum, ambos portugueses. Para o jogo desta noite, contra o Carabobo, às 7 horas, no Newton Santos. Aliás, cabe aqui um acréscimo de informação de fundo urbano do Rio de Janeiro. Gente Dentro é um bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro. Então, ou seja, as pessoas voltam para o Gente Dentro, né, para o Meia, para a Madureira, para os bairros da Zona Norte, depois de um dia de trabalho. E o jogo às 7 da noite certamente vai ter um impacto urbano na cidade, porque o fluxo já é normal da volta para casa nesse horário ser mais intenso. Com o jogo, a tendência é que fique mais intenso ainda e a torcida alvinegra mais motivada depois da vitória sobre o Juventude no último sábado pelo Campeonato Brasileiro. O Igor Jesus, suspenso, não joga, entra o Mastriani, o Jair segue como titular na zaga porque o Bastos não está ainda em condições de jogo e mais 2 jogadores estão afastados, sem condições de atuar, o Danilo Barbosa, volante, e o lateral esquerdo, Marçal. John, Vitinho, Alexander Barbosa e Jair na zaga e Alex Telles na lateral esquerda, o meio campo com o Gregory e Marlon Freitas, a segunda linha com o Arthur, o Savarino e o Santiago Rodrigues, na frente o Mastriani. Esse é o Botafogo para encarar o Carabobo às 7 da noite, segunda rodada da Conmebol Sul-Americana. O jogo será lá no estádio Newton Santos, meus amigos. Perfeito, Rafa. Obrigada, viu, pelas atualizações. Mais uma vez o Rafa aqui no nosso telão. É nessa questão. Não tem jeito. Vamos falar também sobre o Botafogo, né, que joga contra o Carabobo pela Libertadores, e a Jéssica Sescon, a Jéssica Sescon tá aqui com a gente. A Duda Dal Ponte tem informações do Botafogo, que precisa vencer, perdeu na estreia da Libertadores e não vai ter o Igor Jesus. Chega mais, Duda! Oi, pessoal, tudo bem? Nessa terça-feira, o Botafogo vai receber aqui no estádio Newton Santos o Carabobo da Venezuela. Esse jogo é válido pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Na primeira rodada, o Botafogo viajou até o Chile na semana passada e perdeu para a Universidade de Chile por 1-0. Para piorar, ainda perdeu também Igor Jesus, que levou um cartão vermelho e por isso está fora da partida de amanhã. Está suspenso. O provável substituto é o Mastriani, centroavante que vem emprestado do Atlético Paranaense, e ele deve ser o provável substituto porque no sábado, na partida pelo Campeonato Brasileiro, aqui no Newton Santos contra o Juventude, o técnico Renato Paiva disse que colocou o Mastriani para fazer testes. Então, ele ganhou uma minutagem e agora deve começar no time titular. Além disso, o Botafogo deve ter outras mudanças em relação ao time que enfrentou o Juventude no sábado. Isso porque o Alex Telles começou no banco para controle de carga, mas agora ele deve começar no time titular. E uma provável mudança também é o Santi Rodrigues, uruguaio, que pode começar no time titular porque o Paiva gostou da formação do segundo tempo do Botafogo, quando ele entrou e o Savarino ficou mais de 10, mais livre ali para ser propriamente o camisa 10. Então é isso, pessoal. Carabobo e Botafogo, Botafogo e Carabobo aqui no estádio Newton Santos nessa terça-feira, a partir de 7 horas da noite. O Botafogo está buscando a primeira vitória, que é pontuar pela primeira vez na Libertadores de 2025. Abraço para todo mundo. Valeu, Duda. Obrigado pelas informações. Desfalque, né? Principalmente agora que ele jogou bem, né? Nessa partida do final de semana contra o Juventude. O Botafogo vai ficar sem o Igor Jesus, que foi expulso, né? Infantilmente, eu diria, no finalzinho do jogo contra a Universidade do Chile, lá em Santiago. Então, o Mastriani deve ganhar uma oportunidade. Achei uma boa contratação, uma boa aposta do Mastriani. Jogador que já vem fazendo gols aqui no futebol brasileiro, primeiro no América, depois no Atlético Paranaense. E para ser uma opção do Igor Jesus, uma posição que é difícil contratar hoje, né? Não é fácil contratar um centroavante. Acho que o Botafogo achou uma boa alternativa. Deixa eu mostrar para vocês, então, a provável escalação do Botafogo para esse jogo contra o Carabobo da Venezuela amanhã no Newton Santos. O time deve ter o John no gol, Vitinho ou Ponte na lateral direita, Jair Barbosa e Alex Telles na lateral esquerda, meio campo com Gregory, Marlon Freitas, a linha de 3 ali à frente, com Arthur na direita, Savarino partindo da esquerda
e Santi Rodrigues ou Patrick de Paula. Se o Santi Rodrigues for o escolhido, o Savarino vem por dentro e o Santi vai lá para o lado esquerdo. Caso seja o Patrick de Paula, a formação inicial deve ser essa mesmo. E o Mastriani lá na frente, no lugar do Igor Jesus. Precisa vencer, né? Porque qualquer resultado que não seja a vitória pode deixar o Botafogo em maus lençóis. Lembrando que não é todo ano que o Botafogo vai conseguir fazer o que fez no ano passado, em que perdeu seus 2 primeiros jogos na Libertadores, depois acabou se recuperando e sendo campeão. Mas é um jogo que é difícil imaginar o Botafogo perdendo pontos para o Carabobo da Venezuela. Eu imagino que o Carabobo vai vir muito defensivo, né? Muito recuado. E o Botafogo ele tem mostrado essa dificuldade contra equipes que se postam de uma maneira muito defensiva. Foi contra o Juventude. No primeiro tempo, contra o Juventude foi assim, que o Juventude não saía, estava muito bem postado defensivamente. Então, era o Botafogo que tinha que quebrar essas barreiras. E é natural. Acho que o Botafogo ele chega nessa competição como campeão, então todo mundo vai olhar para o Botafogo, lembrar do Botafogo do ano passado e vai entrar com medinho, vai entrar com medo e vai dar um passo para trás. A menos que a gente esteja falando de outros favoritos aí a competição, não é o caso do Carabobo. Então, eu acho que esse é o desafio, porque o Botafogo, sob o comando do Renato Paiva, já mostrou uma evolução tática, já mostrou a consistência no padrão que era muito semelhante ao do ano passado, embora agora com 3 volantes, já mostra que cada jogador em campo sabe o que tem que ser feito, a consistência dos 2 volantes voltou da marcação, e aí tem mais o Patrick por ali. Acho que o Patrick é uma peça que, na medida que o Santi der resposta em campo, acho que o Patrick vai ser uma alternativa de mudança de esquema, mas se o Santi corresponder, o Botafogo caminha para jogar de novo, só com 2 volantes, mas depende muito do Santi conseguir corresponder em campo. E é uma dinâmica interessante assim do Botafogo. Acho que o papel agora é conseguir quebrar essas defesas, encontrar recursos ofensivos, dinâmicas ofensivas para quebrar a defesa de adversários que vão estar postados defensivamente. Eu acho que essa vai ser a tônica do jogo amanhã. Agora, em termos de qualidade, o Botafogo tem muita para quebrar essa marcação. O Carabobo perdeu a primeira partida para o Estudiantes, né, por 2-0, teve um jogador expulso. Eu acho que até com essa ideia... Em casa, né, Ramon? Em casa, perdeu em casa. Eu até pegando essa ideia da Jéssica, da questão do Carabobo vir um pouco mais defensivo, que eu acredito que eu imagino, também. Né? Eu acho que o Santi deve começar a partida como titular justamente por essa questão de criação. O Santi é um jogador que tem um drible, tem um chute. Imagina o Botafogo dominando completamente as ações do jogo, né? Eu não vejo sentido ter 3 volantes numa partida em casa como essa, ainda mais pelo que a Jéssica também falou, do Botafogo já está mais reestruturado defensivamente, né? Com Vitinho, Matheus Ponte ali, Jair, Barbosa e Alex Telles, Marlon e Gregory. Eles se reencontraram novamente defensivamente, se ajustaram em questão de posicionamento, de time. É claro que isso vai ficar melhor com o decorrer das partidas, né? Tendo ali o Savarino, o Santi, o Patrick, o Arthur, o Mastriani, o Igor Jesus, enfim. Eles vão dar aquela azeitada mais no entrosamento, jogando mais vezes, isso é óbvio. Mas eu amanhã... Principalmente, né? O Santi tem que jogar para buscar. O Santi tem que jogar. Eu acho que é uma partida pro Santi jogar amanhã. Em casa e não entrar com 3 volantes. Só fazer uma correção aqui, porque tem muita gente na hashtag mandando mensagem aqui, ó. Deixa eu... Só para dar os nomes aqui, ó. Cadê? Agora eu já não estou achando aqui. Bom, enfim, vou achar o nome. Tem muita mensagem aqui, eu acabei perdendo. Mas tem muita gente fazendo a menção aqui. Nós colocamos erradamente o escudo do América de Cali. Estava no início aqui, Deportivo Cali, né, um escudo verde. Na verdade, o América de Cali é vermelho e branco, depois a gente corrigiu. Então, vocês têm razão. Obrigado. Ó. Leonardo Dantas, o CS Júnior. Quem mais aqui? Ó? É o JK. Todo mundo... Conectando o escudo? Foi só para ver se vocês estavam ligados. É isso. É claro, para ver se vocês sabiam qual é o escudo do América de Cali. Mas deu para perceber que vocês estão Corneta realmente... É forte, Corneta aí é forte. É forte. O hino do Botafogo, que é maravilhoso. Renato Paiva vai escalar John no gol, Vitinho, Jair, Barbosa e Alex Telles, Gregory, Marlon, Freitas e Savarino, Santi Rodrigues, Mastriani e Arthur no ataque. Este o Botafogo para enfrentar o Carabobo. O Botafogo fez um segundo tempo contra o Juventude espetacular a nível Botafogo temporada 2024. Bom, e nós vamos falar... mas o Juventude é o time que vai brigar para não cair. Ano passado o Botafogo tropeçou contra alguns times, falaram que ia voltar a ser o Botafogo em 2023. Juventude é um time velho, tem um Nenê.
com 43 anos. Como é que pode, né? Juventude tem um nenê com... Entrou no segundo tempo ele. Ô, Nath, então como é que é a história? O Botafogo tem que elogiar, né? Não, Não fica essa coisa de medo de elogiar. Fez uma boa estreia no Campeonato Brasileiro, apesar de não conseguir fazer gols contra o Palmeiras, jogando no Allianz Parque, um jogo difícil. Em casa, primeiro tempo ali um pouco mais ajustado, mas no segundo tempo de muita velocidade, muita intensidade do Botafogo. O Botafogo hoje é favorito. E não tem, né, o melhor jogador, pelo menos nesse trecho, nesse recorte, que é o Igor Jesus, para essa partida. E atenção, nós vamos fazer agora um bloco, um momento de Botafogo contra cara bobo. Vamos tentar evitar a piada não existe mais bobo no futebol, para que não... A gente pode eleger quem é o cara bobo do programa? Eu já fui eleito aqui pela produção. Ah, já? De forma bastante... Galindo. Unanimidade? Manda o Galindo. Manda um recado pro Galindo, que tá te assistindo. Eu não vou esquecer essa não, tá anotado aqui, Você ó lá. foi Sou o cara bobo. cara bobo? Segundo o Galindo, né? Tá. Mas o cara bobo não é bobo mais. Não, né? Olha pra mim, você acha que eu sou bobinho? Olha essa cara aqui. Olha aqui, esse peri que eu tenho, olha lá, malandragem. Ó, você acha que eu sou bobinho? Você quer sinceridade? Você acha que eu sou bobinho? Você chegando no Rio de Janeiro... Cara, carioca. Olha pra mim, olha a minha malemolência, minha ginga, cara. Olha lá. A minha malemolência e minha ginga. Você tá parado, Bubu. Você acha que eu sou bobinho, cara? Você acha que eu sou... que isso, cara? Mais ou menos. Terminou? Não, sim. Deixa eu focar ali. Outro dia eu tava assistindo a coletiva, pintou lá o fulano do canal Gato Mestre. Não, mas como é que você vai fazer a pergunta, Bubu? Eu sou Pedro... no caso, né? Boa tarde, Rodrigo Bueno. Mas por que essa voz pra baixo? Vai estar triste? Aquado? Não, porque é o respeito, né? Você tem que chegar... Não pode chegar... Ou tem uns caras que pegam o microfone na coletiva aí e já chega, né? Quer dar show. Não, eu sou o cara responsável do canal que eu trabalho, que é o canal do Pedro Ivo Almeida. Então eu vou chegar assim Você não sabia? Pro treinador, no caso foi espanhol, né? Foi o Corinthians, o Dom Ramon. Buenas noches, Dom Ramón. Rodrigo Bueno, del canal Pedro Ivo Almeida. Me gustaría de saber el partido ante América de Cali, si es muy importante, la Sudamericana, o si es mejor tener el equipo principal en el Campeonato Brasileño. Buenas noches, muchas gracias, Dom Ramón. Senhora que é melhor rir do que Segue o programa, vai. Vamos lá. Vamos falar dessa ausência do Igor aí. Para vocês, porque o Botafogo tem o Mastriani, tem uma tentativa. A Nath destacou tão bem essa questão do momento do Botafogo, porque foi bem na hora que começaram a pressionar. E aí, feliz ano novo, né? Que o Textor falou, agora começa o ano. Parece que virou a chave lá, né? Mas começaram a pressionar, Edu. Com 2 jogos, o cara estava pressionado. O Renato Paiva acabou de começar. E assim, tem uma ansiedade, né, para colocar o selo do cara que não vai dar certo, que não vai vingar. Calma, como a Nath falou, o primeiro jogo contra o Palmeiras foi muito bom, um jogo competitivo. Se tivesse mais efetividade, poderia até ter saído com a vitória do Allianz Parque. O primeiro tempo não foi ruim contra a Universidade de Chile. No segundo tempo, que a coisa degringolou, no finalzinho teve expulsão. Mas o primeiro tempo contra o Juventude... um pouco mais problemático, o Botafogo com dificuldade, e no segundo tempo, realmente, o Botafogo jogou muito bem, construiu uma boa vitória, poderia até ter sido mais se o gol do Igor Jesus não fosse anulado. Então, é um Botafogo que está num caminho, e um caminho em construção, tem uma parte do legado do ano passado que o Paiva pode aproveitar melhor, e ele até reconheceu isso, porque no primeiro tempo... teve dificuldade contra o Juventude. O Juventude é um time que joga muito direto ali, com muitos lançamentos para frente. E o Botafogo estava com 3 volantes, meio campo muito povoado, sem que a bola passasse muito pelo meio. Então, no segundo tempo, ele faz um ajuste, ele tira o Patrick de Paula. O Savarino passa a jogar mais centralizado, flutuando mais. E o Botafogo, com 4 atacantes... que o Savarino ele é um atacante que faz às vezes de meia, mas muito dinâmico. E aí lembrou um pouco, realmente, o Botafogo do Arthur Jorge, Botafogo mais ofensivo, Botafogo que valorizou mais a posse de bola. O segundo gol contra o Juventude é um gol de manual, uma boa saída de bola, acelera no momento certo, inverte, o Cuiabano faz o cruzamento para o Matheus Ponte chegar definindo, gol de lateral para lateral. Essa é uma marca que o Paiva gosta também, os 2 laterais apoiando bastante, dando profundidade em campo, e a tendência é que a gente veja o Botafogo se azeitando aos poucos, mas eu vejo que está no contexto ter alguma oscilação, tem imprevisto como teve contra a Universidade de Chile, porque o técnico acabou de chegar e está com um sistema novo, 4-1-4-1, ele... Para alguns jogos, e eu não questiono ter o Patrick de Paula, porque ele está se recuperando, está voltando bem,
Mas a questão é, contra alguns times, como o Juventude, e como hoje contra o Carabobo, faz mais sentido ter um jogador lá na frente. Então, com o Santi Rodrigues, o Arthur, 2 pontas nos lados, o Savarino tendo mais liberdade e o centroavante, que hoje deve ser o Mastriani, o Botafogo ganha mais ofensividade, mais capacidade de trabalhar com a bola no pé. Só que você sabe que o botafoguense é supersticioso, né, Edu? Os caras ali gostam de rituais, de coisas que já aconteceram no passado. E no ano passado, o Botafogo estreou com 2 derrotas na Libertadores. Então hoje... Melhor perder? Uma derrota hoje... Não é... Eu aprendi com o Pedro Ivo que é melhor vencer do que empatar. Você está dizendo que é melhor perder hoje? Pedro, não, pro supersticioso, pro torcedor que gosta dessas mandingas. Mas o Arthur jogou bem, né, Breda, também? Eu tô entendendo o que você está querendo. Não, mas tô brincando. É lógico que é melhor ganhar. É melhor vencer do que... Porque no ano passado, o Botafogo começa com 2 derrotas, se recupera com o Arthur Jorge. Então, o Botafogo tem que ganhar hoje. Começa na primeira fase da segunda fase da Libertadores. Eu também acho. O Botafogo tem que ganhar hoje. O Botafogo é mais time, o Botafogo tá em casa, o Botafogo tropeçou na estreia. Pra vocês o Botafogo tudo é ganhar, não, tô futebol. Você viu o jogo do Botafogo contra o Palmeiras? Vi, bom jogo. Você viu o jogo do Botafogo no fim de semana contra o Juventude? Bom jogo no segundo tempo. Tudo bem, mas você acompanha aqui que é a evolução do Botafogo? Você acha que não tem que ganhar do Carabobo? É o jogo mais fácil da chave. O Carabobo perdeu o jogo em casa pro Estudiantes. Não, mas o Vasco tem ganhado do quem? Peraí. Do Puerto Cabello, desculpa. Vai ter ganhado do Puerto Cabello. Cara, o que tem nessa caveira que tem que ganhar do Puerto Cabello? O Botafogo, campeão do Brasil e da América, não tem que ganhar do Carabobo. É um técnico com 3 jogos. Não, calma aí, mas o Botafogo com 3 jogos do Renato Paiva tem que ganhar. Tem condição de ganhar. O que eu tô falando... O Carabobo é melhor óbvio. que o Juventude? O Botafogo é... O Carabobo é melhor que o Juventude? Não, Juventude é melhor. Vamos falar de nível técnico? O Carabobo na Venezuela empatou com o CV. Fala de nível técnico? Carabobo aqui é zona de abaixamento. Não, Carabobo aqui não joga Série A. Não, mas... Se ainda fosse um cara malandro... Desculpa, peraí. Pra me ver que falhamos miseravelmente. Não dá. Você fala do Bubu, hein, tá vendo? Não. O Bubu não fez nenhum trocadilho até agora. Agora, dessas caras novas... Ele falou, é o cara maduro. Mas é Carabobo? Desse novo Botafogo, não Carabobo, das caras novas desse Botafogo. Quem vocês acham que tá chamando mais atenção? Você citou o Arthur, né? Eu gostei da partida do Arthur contra o Juventude, né? É um jogador que é importante para as ideias de jogo do Paiva e que, bem habituado ali, ele não consegue jogar, né? Principalmente depois que ele muda de lado ali no Palmeiras, ele não consegue fazer aquilo que ele vinha fazendo. E o motivo pelo qual ele tinha sido contratado, mas no Botafogo ele parece estar começando a se sentir à vontade no sistema de jogo do Botafogo. Ele fez um bom jogo contra o Juventude. Ô, Bubu, tem alguém que te chama a atenção desse Botafogo, assim, dessa mexida no elenco, de olhar, porque a gente tem ali novidades, né? Acho que em quase todos os setores, né? Do ano passado. Jair é um cara promissor, assim, mas ainda não é que, tô encantado, meu Deus. Contra o Juventude, ele fez uma partida praticamente perfeita. Então, é um jogador que eu acho que a tendência é de crescimento, não sei, tem um futuro brilhante aí, não só no Botafogo, no futebol brasileiro. Então, eu espero, mas até agora, o Botafogo, a gente está sendo muito elogiado aqui e tal, não sei o quê, o Botafogo perdeu na ida. Botafogo perdeu. Então a Libertadores é tiro curto, fase de grupos não tem mais. Então o jogo de hoje contra o Carabobo, ele precisa fazer o resultado, porque o Estudiantes venceu esse Carabobo fora de casa, tem 3 pontos. Venceu esse Carabobo, é muito bom. A Universidade de Chile também tem 3 pontos. Então é uma chave assim, diante do que aconteceu na primeira rodada, a coisa ficou um pouco mais perigosa para o Botafogo. Tem que ganhar, você concorda? Tem que ganhar e ganhar bem. Mas convence o trailer aqui, todo jogo tem que ganhar, mas se perder hoje... Não, trailer não tem cabimento. Empate, tropeço, nada. Gente, se perder hoje não é o fim do mundo. É o fim do mundo. Claro que é o fim do mundo. O Botafogo se classificou no ano passado. Alguém já vai falar que talvez a depois de perder 2. Você imagina. Fica achando que isso é regra. Fica achando que isso é regra. Mas não acaba. Então, traz um novo que começa também no meio da Libertadores, que deu certo ano passado. Não, eu questiono isso, o momento que o técnico chegou. Agora, tem uma nova fórmula de sucesso na Libertadores. Começa a tropeçar nos 2 primeiros jogos. Então, por exemplo, sabe o Cruzeiro? O Cruzeiro, quando foi campeão da Libertadores em 97, ele perdeu acho que as 3 primeiras. É um caso, único. O de 98 também começou mal, a Libertadores. Só que assim, naquela época, a Libertadores, o grupo eram 4, classificavam 3. Então, o Cruzeiro conseguiu perder as primeiras partidas todas de 97, se classificar ainda e ser campeão. É por isso que hoje você time ganhava tanto assim, Bubu? Como é que é? É por isso que os times ganhavam tanto assim? Era mais fácil? É isso que você quer dizer? Não, para classificar era mais fácil. Ela tá falando de São Paulo, não, aí, tá vendo? Não, claro que não. Ok, desculpa. Não? Isso. Não.
Seja mais claro, é específico. Ele já começa a Você tá diante de um cara que é professor de Libertadores. Se você quiser, qualquer dúvida que você tiver aí, você pergunta. Forjado, professor, qualquer dúvida que você tiver, pergunta pra mim. É o que eu falo, então. Mas fala pra ele que tu pegou mais aulas mais fáceis? Hein? Não, cara. Eu estudei mesmo quando eu não tinha nascido. nada, A Libertadores nunca nasceu com o nome Libertadores, era a Copa dos Campeões da América, entre 60 e 66. Os uruguaios forçaram com que tivesse campeões e vices, até então só jogava campeão nacional. Então, mas tudo bem. Mais fácil, tá? Ele é muito então, bom, ele é louco. Naquela época quem ganhava era outro time. Não era isso aí, não. Não, tem vários times que ganhavam. Exato. Né? Mas assim, olha pra mim. O campeão entrava já na semifinal. O Santos jogou muito. Vamos falar de Botafogo. Olhando o Botafogo. O Botafogo hoje... Breler Pires falou, se o Botafogo perder A gente hoje, falou muito no começo do ano que o Textor desprezou estadual, Supercopa, Recopa e que o ano do Botafogo começou contra o Palmeiras no Allianz Parque, na estreia do Brasileiro. Se é assim, ele já está numa situação de risco na Libertadores, que eu imagino, segundo o discurso do Textor, e tem lógica, a Libertadores é prioridade para o Botafogo, defender o título e tal. Então, ele não pode deixar de ganhar esse jogo é fundamental. Tiro curto, fase de grupos, são 6 jogos, um já foi e você perdeu. Se você perde para o pior do grupo, que é o saco de pancadas, o Estudiantes já ganhou desse time fora. Então, é tranquilo que, muito possivelmente, Estudiantes e Universidade de Chile vão fazer 6 pontos com esse time. O Botafogo precisa fazer, obrigatoriamente, 6 pontos também contra esse time. Mas se o Botafogo e brigar... Se o Botafogo perde hoje, Bubu, você crava que o Botafogo está eliminado da Libertadores? Assim, cravar não, porque matematicamente não está. Mas ele fica numa situação aí desesperadora. Então, assim, mas o ano passado ele perdeu os 2 primeiros e depois ganhou. Nada garante... Ele foi em segundo e decidiu todos os jogos fora, né? Nada garante que isso vai se repetir. E da outra vez ele perdeu para times que você meio que imaginava. Júnior Barranquilla, tinha uns times de um nível melhor do que o Carabobo. Era um grupo mais forte. O Carabobo empatou no Campeonato Venezuelano com o CV. Lembra o Corinthians quando teve o CV? E todo mundo, meu Deus, que time ruim. Como é que o Corinthians se complicou contra o CV? O Carabobo empatou com esse time. Então, assim, você olha a chave, é claro. Você olha o Campeonato Brasileiro, todo mundo faz uma projeção. Esse jogo aí, Botafogo e Juventude no Rio. Tem que ganhar. Tem que ser 3 pontos. Não sei como o Botafogo... Eu não quero te ofender, mas conseguiu. É o fim do mundo. Empatou com o Palmeiras no Allianz Parque. Pô, resultado ok. Você faz a conta ali, 1 ponto em São Paulo contra o Palmeiras, ok. Então, nas contas do Botafogo, de qualquer cara que tenha um mínimo de conhecimento de futebol, sabe que o cara bobo é o time que, em tese, vai ficar em 4º lugar. Vai ser o último. Você não pode perder pontos assim. É o time para tirar pontos, né? Você não tem muito tempo de recuperação. Viu? Não, vocês estão muito desesperados, são cavaleiros do apocalipse. Vocês não... Se tropeçar, acontece. Quero ver se o Vasco perdesse jogos. Vocês são malucos. O Botafogo é o atual campeão da América e do Brasil. Sim. O Botafogo tem Estudiantes fora ainda, 2 jogos contra o Estudiantes, tropeçou contra a Universidade do Chile na estreia e vai jogar contra o pior time do grupo. Aí depois de tropeço na estreia, jogando em casa, você quer falar pra mim, não, se não ganhar não tem problema. Calma. Não é ficar tranquilo, mas não pregar que o Botafogo tá fora, que acabou, Vasco, que já é. Cabeça, tem que ganhar. É situação diferente. O Carille tá desde o começo do ano. O Paiva tem 3 jogos. E o grupo que o Paiva tem? E o que o Paiva já mostrou nos 3 jogos? Nos 2 jogos, principalmente, do Campeonato Brasileiro? Não tem bola pra ganhar? Chegar aqui e falar que o Botafogo tem que ganhar é algo absurdo? Não, pra mim o Botafogo é favorito. A tendência é que ganhe. Mas se acontecer um imprevisto, torcedor do Botafogo... Bastante. E de se preocupar. Mas precisa colocar isso no contexto, que o técnico acabou de fazer 3 jogos. Na hora que acabar o jogo, se não ganhar, eu quero ver. Vocês vão botar o contexto. Pão, queijo. Uma coisa. Você está falando de favorito, de qualidade técnica. O técnico Renato Paiva, bom treinador, acabou de chegar. Mas já tem gente falando que não... Caso tropece hoje, ele não tem que ser demitido, o trabalho tem que ser interrompido. Mas caso o Botafogo tropece, é para ficar preocupado, é de se lamentar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa. A lamentação, você vai ter o quê? Quantos pontos? Em 2 jogos? 1? Não, ou 0. Não, 0-1. Você pode olhar pelo lado positivo ou não. O Botafogo se classificou em 2º lugar no grupo, né? O ano passado, ele decidiu todos os mata-matas fora. Ele eliminou o Palmeiras no Allianz Parque, o São Paulo no Morumbi, o Penharol em Montevidéu e aí, afinal, Campo Neutro. Olha a mística se repetindo. Mas assim, então o Botafogo vai preferir ficar em 2º para repetir o ano passado? Você quer melhor tentar ficar numa posição boa, se vai ficar em primeiro. É mística. Eu vou perguntar isso amanhã sobre aquele time, se é mística. Não, mas com esse não tem mística. Uma mística verdadeira é o seguinte, Botafogo certamente fará uma grande homenagem para o Manga.
O Manga que nos deixou, infelizmente, goleiro lendário do Botafogo. Ganhou, acho que até hoje acho que é o jogador que tem mais títulos pelo Fogão, né? E eu vi lá, a torcida do Botafogo tem feito lindos mosaicos. Bandeira, eu vi um bandeirão gigante com o rosto de alguns dos principais ídolos icônicos do Fogão. Certamente o Manga está entre eles, será muito homenageado. Eles levam um hino de time de futebol muito a sério. Essa coisa não pode perder pra ninguém. Não é assim. Você sabe pode perder pro cara bobo. O Sidorf queria mudar o hino do Botafogo. Você tá falando, parece que o Botafogo vai jogar contra o Manchester City. Não vai. Vamos pro povo, vai. Show do povo, o brilho. Pessoal, então é isso. Daqui a pouco tem Botafogo e Carabobo. Tô correndo para chegar logo no estádio e ver esse jogo, ficar no pré-jogo com vocês e torcer pro Fogão ganhar a primeira da Libertadores rumo ao bicampeonato. Acho que Mastriani tem tudo para fazer um ótimo jogo hoje e botar a pulguinha atrás da orelha do Paiva sobre Igor Jesus ou Mastriani, o goleador de área ou o cara participativo que faz o pivô, que vem atrás criar e faz o jogo girar. Então, isso pra gente é ótimo, mas pro Paiva é a pulguinha atrás da orelha que ele tem que resolver essas duas cabeças aí, tá? Ó, daqui a pouco Botafogo e Carabobo, 7 horas, Paramount Plus, tá? Então, quem puder ir ao jogo vá, quem não puder, Paramount Plus, aí na TV, IPTV, no celular, no tablet, no notebook, você assiste. Fico por aqui, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícia do Fogão, temos área de membros, 4 planos, de 3, de 5, de 15, vários valores. Você escolhe um, cabe no seu bolso e ajuda o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer um serviço de excelência, o canal que mais posta horas sobre Botafogo no YouTube mundial, tá? Deixa aqui seu like, se inscreva, aqui em cima Live Pix do canal. Quer mandar um e-mail para divulgar seu produto? Merchan aqui no canal, uma publi? Manda lá pro e-mail que a gente troca uma ideia, tá? E se inscreva no Notícia do Fogão 2.0, tá? O canal 2.0 aqui da gente, com vídeos curtos, e você vai ter aí um canal de mensagem com a gente, caso a gente perca esse canal, a gente avisa lá pra vocês, tá bom? Fico por aqui, tamo junto, vamos Fogão, e até o próximo vídeo.